Você conhece a história dos pescadores que não pescavam peixes? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Há muitos anos atrás, existiam 3 pescadores que moravam em Israel: Pedro, Tiago e João. Eles costumavam pescar no Mar da Galileia. Na verdade, o conhecido Mar da Galileia é um grande lago de água doce que também tinha o nome de Lago de Genezaré. Ele era e ainda é o maior lago do país. Pois bem, lá foram Pedro, Tiago e João para o lago para pescar alguns peixes, como sempre faziam todos os dias. Mas naquela noite, alguma coisa estava estranha. Eles jogavam as redes, mas elas voltavam vazias. Não estavam conseguindo pegar nenhum peixe. Eles mudaram o barco de lugar no lago várias vezes. Jogaram as redes de um lado, depois de outro, depois mudaram de lugar de novo, jogaram as redes em todas as direções e nada de peixes. As horas foram passando e os pescadores seguiram a madrugada inteira jogando suas redes de um lado para o outro, sem conseguir pescar nenhum peixinho sequer. Os pescadores estavam ficando preocupados, pois dependiam da pesca para levar o sustento para suas famílias. As horas foram passando e, por mais que se esforçassem, não conseguiam pescar nada. As redes voltavam sempre vazias. O que você acha que aconteceu naquela noite? Será que os peixes tiraram férias e foram nadar em outro lago? Vamos ver o que aconteceu. Quando amanheceu, os pescadores exaustos levaram seus barcos para a beira do lago e, inconsoláveis, lavavam suas redes em silêncio. Foi quando ouviram uma voz chamando: "Ei, pescadores, será que eu posso usar o seu barco por alguns minutos?" Pedro levantou-se depressa para ver quem estava falando e viu que havia uma multidão perto dali, aguardando pelos ensinos de seu mestre, que disse: "Tem muita gente e está difícil conseguir que todos me ouçam. Pensei em subir no barco e você o afastar um pouco da margem para que as pessoas possam me ouvir melhor. O que acha?" Prontamente Pedro o atendeu. Quando concluiu sua mensagem, o mestre voltou a Pedro e disse: "Vá para a parte mais funda do lago com seus amigos e joguem as redes." E Pedro respondeu: "Olha, mestre, nós já fomos lá. Na verdade, já fomos em todos os cantos desse lago. Jogamos as redes em todas as direções. Passamos a noite toda pescando e não conseguimos nada. Mas tudo bem, você está falando, então nós vamos lá de novo." Pedro, Tiago e João entraram novamente em seus barcos e foram até onde o mestre havia falado. Quando jogaram suas redes, algo totalmente inesperado aconteceu. Eles mal conseguiam puxar as redes de volta. Tinha tanto peixe, que quase afundaram o barco. Aqueles pescadores ficaram perplexos com o que estava acontecendo. Pedro correu para os pés daquele mestre e prostrou-se e disse: "Mestre, eu sou um pecador, não mereço tanta bondade." E foi nesse momento que o mestre se revelou: "Meu nome é Jesus. Não tenham medo. Quero fazer um convite a vocês. Venham comigo. Eu vou transformar vocês em pescadores de homens." E imediatamente Pedro, Tiago e João arrastaram seus barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus, tornando-se seus discípulos. Que reviravolta surpreendente! Jesus é mesmo extraordinário! Mas o convite que ele fez foi desafiador. Você teria aceitado o convite de Jesus se fosse um daqueles pescadores? Pois hoje ele faz o mesmo convite a você.
Quer ser um discípulo de Jesus? Basta dizer sim e dizer para ele assim: Jesus, eu quero hoje me tornar seu discípulo, assim como Pedro, Tiago e João. Aprender seus ensinos e me tornar parecido contigo. Amém! Que legal! Agora você pertence a Jesus e Ele vai estar o tempo todo ao seu lado. Você sabia que Jesus foi batizado por um homem muito esquisito? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. No livro do profeta Isaías, a palavra de Deus anunciou a chegada do Messias, aquele que viria redimir o seu povo. Ali está escrito: voz que clama no deserto, prepare um caminho para o Senhor, façam um caminho reto para Ele. Séculos depois de ser escrita essa palavra, surgiu João Batista. Todos achavam ele muito esquisito. Ele usava roupas feitas de pelo de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre e vivia no deserto. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E enquanto ele pregava essas palavras, vinham até ele muitas pessoas de Jerusalém e de toda a Judéia e confessavam seus pecados e eram batizadas por ele no Rio Jordão. As pessoas perguntavam a João o que elas deveriam fazer depois de se arrependerem, e ele dizia: se vocês têm 2 peças de roupa, deem uma a quem não tem nenhuma. Se vocês têm comida, dividam com quem não tem. E vinha também a ele cobradores de impostos e perguntavam como deveriam agir para agradar a Deus. E ele dizia a eles: não cobrem impostos além do que a lei manda. Sejam honestos. E os soldados, quando vieram, receberam também orientação: não tomem dinheiro de ninguém, contentem-se com seu salário. João Batista anunciava de várias maneiras as boas notícias que estavam por vir e chamava as pessoas para mudarem de vida. Certo dia, apareceram alguns fariseus e saduceus perto de onde João Batista estava batizando as pessoas. Você sabe quem eram os fariseus e os saduceus? Eles eram líderes religiosos da época da Bíblia e eram muito estudiosos, mas eles eram rígidos com o povo e ensinavam a lei de maneira muito pesada e penosa para as pessoas. E João Batista não gostava nada deles. Quando viu que eles estavam ali perto, gritou: raça de víboras! Vocês são como um ninho de cobras venenosas! Quem disse que vocês vão escapar da ira do que está vindo? Deem fruto que mostre arrependimento. Toda árvore que não produz fruto é cortada e jogada no fogo. Eu batizo as pessoas com água para o arrependimento, mas depois de mim virá um homem mais poderoso do que eu, tão poderoso que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Esse homem batizará as pessoas com o Espírito Santo e com fogo. Nesse momento, Jesus chegou ao Rio Jordão, exatamente no lugar onde João Batista estava falando essas palavras. Ele veio para ser batizado por João, mas João não permitiu, dizendo a ele assim: você vem a mim para ser batizado? Eu é que preciso ser batizado por você. Mas Jesus disse a ele:
Nesse momento, precisamos que seja feito assim, para se cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim, João batizou Jesus, e quando ele saiu da água, algo totalmente inesperado aconteceu. Os céus se abriram e ele viu vindo sobre ele o Espírito de Deus, descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz do céu disse: "Esse é o meu filho amado, em quem tenho grande alegria." Uau! Imagina ver essa linda cena de Jesus iniciando o seu ministério, recebendo o Espírito Santo logo após o seu batismo nas águas do Jordão. Deve ter sido incrível! Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho amado ao mundo para nos resgatar e nos perdoar de todos os nossos pecados. Precisamos apenas de arrependimento, porque Ele nos leva a uma mudança de vida. É isso que Jesus veio trazer para cada um de nós. Aleluia! Você sabia que antes de fazer milagres, Jesus foi tentado no deserto? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Você se lembra quando contamos a história do batismo de Jesus aqui no grande livro? Se você ainda não viu, ao fim dessa história, pode pegar o link que deixamos aqui embaixo na descrição para você, ok? Mas por que essa história é tão importante? Porque a história de hoje começa exatamente quando Jesus acaba de ser batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. Depois de sair das águas, Jesus é levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. Isso significava que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer nada. Uau! Deve ter sido bem difícil, né? Mas a palavra de Deus nos relata que ele sentiu fome. E nesse momento chegou o tentador. Ele falou com Jesus assim: "Se você é mesmo filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pães." Naquele momento, Jesus estava com muita fome e certamente ele tinha poder para facilmente transformar todas aquelas pedras em pães. Mas não foi isso que ele fez. Vejam só. E Jesus respondeu a ele: "Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Vitória do Mestre! Então, o tentador levou Jesus até a cidade santa, que é Jerusalém, e colocou ele na parte mais alta do templo e disse: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra." E Jesus lhe respondeu: "Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus." Mais um ponto para o mestre! Depois disso, o tentador levou Jesus para um monte muito alto e mostrou a ele todos os reinos do mundo, todo o esplendor e glória que existem, e fez uma oferta: "Te darei tudo isso se você se prostrar e me adorar."
Como assim? Que ousadia! Será que o tentador achava mesmo que Jesus iria adorá-lo? Vamos ver o que aconteceu. E Jesus respondeu com a palavra de Deus, dizendo assim: Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Vitória do Mestre Jesus! Então o tentador o deixou e os anjos vieram e o serviram. Uau! Que batalha! E Jesus a venceu pela palavra de Deus. Como é importante guardar a palavra no coração e na mente! Assim como Jesus foi tentado no deserto, muitas vezes pensamentos que não vêm de Deus tentam nos deixar tristes, desanimados ou até mesmo nos fazer sentir sozinhos e incapazes. Mas podemos vencer todos eles declarando a palavra de Deus que diz que somos dele, que somos filhos amados e que somos mais que vencedores. Não é à toa que a Bíblia é descrita pelo apóstolo Paulo como a espada do Espírito. É através dela que vencemos as batalhas do dia a dia. Que tal começar hoje mesmo a memorizar alguns versículos? Depois de ser batizado por João e desse período no deserto, Jesus estava pronto e aprovado para iniciar seu ministério aqui na terra. A partir dali, tudo começou. Milagres, curas, ensino e transformação de vidas. Jesus veio para redimir a humanidade por amor a cada um de nós. Aleluia! Você sabia que Jesus alimentou uma multidão só com 2 peixes e um pouquinho de pão? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Há muito tempo atrás, Jesus andava sobre a terra e por onde passava, ensinava a palavra de Deus e realizava muitos milagres. Onde ele estava, sempre havia uma multidão ouvindo seus ensinos e pedindo oração por cura. Mas mesmo Jesus sendo filho de Deus, ele era ser humano como nós. Sentia tristeza, alegria, cansaço. Um certo dia, Jesus estava ensinando a multidão quando recebeu uma notícia muito triste. Um grande amigo seu havia morrido. Puxa, ele deve ter ficado bem chateado. Isso já aconteceu com você? Como você se sentiu ao saber que alguém que você ama se foi? Certamente Jesus ficou abatido naquela tarde. Diante disso, ele resolveu ir para um local mais retirado para ficar um pouco sozinho. Mas as pessoas ficaram sabendo onde ele estava e foram atrás dele. Quando Jesus viu aquela multidão, mesmo estando cansado e muito triste, teve compaixão daquelas pessoas, orou por elas e as curou de suas doenças. No fim da tarde, já anoitecendo, os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Mestre, já está tarde e estamos em um lugar deserto. As pessoas estão com fome. Vamos nos despedir delas para que possam ir para suas casas e se alimentar. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Vocês mesmos devem dar comida a eles. Ao que eles responderam: Mas, mestre, aqui tem mais de 5.000 pessoas e nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. E agora? 5 pães e 2 peixinhos parece suficiente para uma multidão de mais de 5.000 pessoas? Vamos ver o que aconteceu. Então, os discípulos entregaram a Jesus tudo o que tinham. Ele pediu às pessoas que se assentassem.
pegou aquele alimento, deu graças a Deus e entregou aos discípulos para que distribuíssem à multidão. Foi nesse momento que algo totalmente inesperado aconteceu. Os discípulos iam entregando os pães e os peixes às pessoas, mas eles simplesmente não acabavam. Até que todas aquelas pessoas comeram até ficarem satisfeitas. E o mais impressionante é que os discípulos recolheram ainda 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. De fato, um milagre aconteceu naquele entardecer. Jesus multiplicou aquela comida para que todos pudessem se alimentar antes de voltar para casa. É assim que Jesus cuida da gente. Ele sabe das nossas necessidades e, na maioria das vezes, nos dá muito mais do que precisamos. Mas você observou o que Jesus fez quando recebeu aquele alimento? Ele deu graças a Deus. Interessante, né? Aquele alimento não era suficiente para o que ele precisava, mas mesmo assim ele agradeceu. E ali o milagre aconteceu. Jesus nos ensina a ser gratos a Deus em todas as situações e a entregar a Ele em oração tudo o que fazemos, porque Ele cuida de nós. Que tal expressar sua gratidão a Deus hoje por algo que Ele fez por você? Lembra daquele café da manhã gostoso, da cama confortável que você tem para dormir, do beijinho da mamãe, do abraço do papai, as brincadeiras com os amigos? São tantos motivos para agradecer. Onde você estiver agora, pare por um momento e agradeça a Deus por tudo que Ele fez por você. Com certeza, Ele vai ficar muito feliz em te ouvir. Será que é possível andar sobre a água? Ficou curioso? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Vocês se lembram da história que contamos aqui sobre a multiplicação dos pães e dos peixes? Então, essa história que vamos contar hoje se passa logo após Jesus fazer esse lindo milagre. Se ainda não assistiu, pega o link que deixamos na descrição e corre lá para ver. Bem, agora que você já assistiu a história da multiplicação, vamos começar. A história de hoje começa assim que Jesus despediu a multidão, a quem alimentou com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Ele já estava cansado e ainda triste pela morte de seu grande amigo João Batista. Então, ele pediu aos discípulos que atravessassem o lago de barco, enquanto ele se retirava para um tempo de oração. No meio da noite, o barco com os discípulos já estava bem afastado da margem, quando Jesus resolve se juntar a eles. Naquela noite fria, o vento fazia com que as ondas batessem e o lago estava bem agitado. Nesse momento, Jesus foi em direção ao barco onde estavam os discípulos, andando sobre as águas. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, ficaram morrendo de medo. Eles acharam que ele fosse um fantasma. Ué, mas fantasmas não existem. Ai, ai. Mas eles gritaram de medo. E Jesus falou: Ei, sou eu. Não precisam ter medo. Ah, mas Pedro era ousado. Ele disse: Senhor, se é você mesmo, me manda ir até você sobre as águas também. Venha, disse ele. E Pedro foi. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Pedro também estava andando sobre as águas. Ele foi indo na direção de Jesus, quando de repente seu olhar se desviou e ele percebeu que as águas estavam agitadas pelo vento. E adivinhem só, Pedro começou a afundar. Desesperado, Pedro gritou: Senhor, me salva! E Jesus disse a ele: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus levou Pedro de volta para o barco e nesse momento o vento parou de soprar.
E os discípulos disseram: Jesus é mesmo Filho de Deus. Imagine você lá, no mar da Galileia, andando sobre as águas com Jesus. Pedro deve ter tido uma experiência inesquecível. E nós, aqui, aprendemos uma lição importante. Quando estamos olhando para Jesus, Ele nos leva a experimentar coisas incríveis. Mas, se desviarmos o nosso olhar dele para prestar atenção nas coisas ruins que acontecem ao nosso redor, acontece conosco como aconteceu com Pedro. Começamos a afundar, desanimar, entristecer. Nossos olhos precisam estar sempre em Jesus. Ele é o autor da nossa fé. Você conhece a história do cego que foi curado por Jesus? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Jesus e seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Como de costume, Jesus ensinava e curava as pessoas, e uma grande multidão se juntava ao seu redor. Onde quer que Jesus fosse, juntavam-se muitas pessoas, e elas ficavam maravilhadas com seus ensinos. Depois de passar algum tempo ali, decidiram ir para uma outra cidade, e quando estavam saindo de Jericó, passaram por Bartimeu, filho de Timeu, que era cego e estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Naquele tempo, uma pessoa cega não tinha como trabalhar, então ele dependia das esmolas que recebia para poder sobreviver. Ser cego naquele tempo era quase uma sentença de morte. Pouca esperança havia para uma pessoa naquela condição. E Bartimeu, o cego, estava sentado ali, onde costumava ficar todos os dias pedindo esmolas na esperança de conseguir algumas moedinhas para uma refeição antes de dormir. Foi então que ouviu rumores de que Jesus estava na cidade e que estava prestes a passar por aquele caminho onde ele estava. E, de repente, ele ouviu uma multidão se aproximando e, de fato, era Jesus. Sabem o que ele fez? Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Mas tinham muitas pessoas ao redor de Jesus e ele não ouviu Bartimeu gritar. Então Bartimeu gritou de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E as pessoas perto dele já começaram a se irritar e mandaram ele se calar. Mas ele continuava gritando sem parar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Até que Jesus o ouviu e disse: chamem ele aqui. Quando as pessoas foram falar com ele que Jesus estava chamando, ele deu um salto e foi correndo até ele. E Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? E ele respondeu: Mestre, eu quero ver. E Jesus respondeu: vá, a tua fé te curou. E imediatamente Bartimeu recuperou a visão. Uau, imagine só! Aquele homem recebeu muitas bênçãos naquele dia. Primeiro, ele voltou a enxergar, ver o mundo, as cores, as pessoas. E além disso, ele foi agraciado com a possibilidade de poder trabalhar e poder prover o seu próprio sustento, sem depender das esmolas das pessoas. Jesus não deu somente a visão a ele, Jesus deu a ele a possibilidade de uma vida digna. E certamente seu testemunho também tocou a vida de muitas pessoas. E você? O que você quer que Jesus te faça? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Glória a Jesus! O semeador saiu a semear. Conhece essa parábola? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Você
se lembra da parábola do filho perdido ensinada por Jesus que contamos aqui no Grande Livro? Então, lá nós aprendemos que parábolas são histórias ilustrativas que Jesus usava para ensinar um princípio ou verdade. Hoje nós ouviremos uma outra parábola que Jesus ensinou. Tudo começou assim. Jesus estava sentado na beira do mar quando a multidão começou a se aglomerar ao redor dele. Seus ensinos eram tão fantásticos que onde ele estivesse, as pessoas se achegavam para ouvi-lo. Ele começou mais ou menos assim. O semeador saiu a semear. Quando ele lançou as sementes, uma parte delas caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram essas sementes. Uma outra parte das sementes caiu em terreno pedregoso, onde não tinha muita terra, e elas brotaram rápido, porque a terra não era muito profunda. Mas quando o sol saiu, as plantas queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E ainda uma outra parte das sementes caiu em uma terra boa e fértil. Essas sementes brotaram, as plantas cresceram e deram muitos frutos. Os discípulos ficaram um pouco confusos com o significado daquela parábola e questionaram ao mestre: Senhor, por que você ensina por meio de parábolas? E Jesus respondeu: o coração de algumas pessoas ainda está muito longe de Deus. Por isso elas não conseguem compreender o que eu falo. O profeta Isaías anunciou: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Mas os olhos de vocês já foram abertos, e por isso, felizes são os olhos de vocês, porque veem, e felizes os ouvidos de vocês, porque ouvem. Então, Jesus explicou o significado daquela parábola. As primeiras sementes que caíram à beira do caminho são como as pessoas que ouvem a minha mensagem e não a entendem. O maligno vem e, assim como aquelas aves, arranca o que foi semeado em seu coração. Aquelas sementes que caíram em terreno pedregoso são como as pessoas que recebem a minha mensagem com alegria, mas não têm raiz dentro delas. Ela permanece por pouco tempo. Assim, quando essa pessoa passa por alguma dificuldade ou problema, ela logo abandona a palavra de Deus. As sementes que caíram entre os espinhos são como as pessoas que recebem a mensagem, mas dão mais importância para as coisas deste mundo do que para as coisas de Deus. Assim, elas ficam sufocadas pelas preocupações dessa vida e acabam se tornando infrutíferas. Já as sementes que caíram em terra boa e fértil são como aqueles que ouvem a palavra de Deus e a entendem, e ao colocá-la em prática, geram muito fruto. Jesus está hoje plantando uma sementinha em seu coração através dessa parábola. Que tal cuidar dela e tornar o seu coração uma terra fértil para essa semente? Assim, você poderá se tornar como uma árvore frutífera para Deus, gerando frutos como amor, alegria, paz, bondade e tantos outros. Vamos frutificar? Você conhece a história de um homem baixinho que ficou curioso sobre Jesus? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro! A história de hoje se passa na cidade de Jericó, um lugar onde muitas aventuras bíblicas já aconteceram. Se quiser ver essas histórias, assim que esse vídeo acabar, pegue os links aqui na descrição. Naquele dia, Jesus iria passar por Jericó e, como de costume, uma enorme multidão o seguia onde quer que ele fosse. E os habitantes de Jericó falavam apenas de um assunto: a passagem de Jesus por ali. Todos estavam comentando sobre os milagres que ele fazia e como seus ensinos eram maravilhosos, e isso estava deixando a população daquela cidade muito curiosa. Mas ninguém estava mais curioso do que Zaqueu. Deixem-me apresentá-lo. Zaqueu era chefe dos publicanos
que eram coletores de impostos da época. Os coletores de impostos eram homens muito ricos, porque costumavam cobrar impostos a mais do povo, o que era uma atitude muito errada, vocês não acham? Por isso, o povo não gostava nada dos publicanos. Agora imagine o chefe deles. Pois é, esse era Zaqueu, um homem muito rico, mas desonesto. Zaqueu também tinha uma característica interessante. Ele era baixinho. E quando soube que Jesus iria passar por sua cidade, ficou pensando: estou tão curioso sobre esse tal Jesus, mas todos estão dizendo que tem sempre uma multidão ao seu redor. Como vou conseguir vê-lo se sou baixinho? Vai ter muita gente ao redor dele. Vou ter que pensar numa solução para isso. E Zaqueu olhou para um lado, olhou para o outro lado e, vendo uma figueira, teve uma ideia. Ele disse: vou subir nessa árvore. Assim poderei ver o mestre lá de cima. E quando Zaqueu subiu na árvore, a multidão já se aproximava. E lá vinha Jesus, a quem ele tanto esperava. Zaqueu estava animado em poder ver o mestre, mesmo que de longe. Mas quando Jesus chegou bem perto da figueira onde Zaqueu estava, algo totalmente inesperado aconteceu. Ele olhou para o publicano e disse: Zaqueu, desça daí. Hoje vou ficar na sua casa. O quê? Jesus falou com ele assim? Do nada? E ainda sabia o nome dele? Uau! Zaqueu ficou realmente emocionado. E depressa ele desceu da figueira e recebeu Jesus em sua casa com grande alegria. Era de fato um momento muito especial para Zaqueu. Ele nunca poderia imaginar que algo tão extraordinário aconteceria na vida dele. Mas o povo, ao ver Jesus entrar na casa de um publicano, começou a criticar, dizendo: olhem só, Jesus se hospedou na casa de um pecador. Mas aquele publicano estava sendo transformado pela presença de Jesus ali. E constrangido, ele disse ao mestre: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se cobrei algum valor a mais de alguém, devolverei 4 vezes mais. Crianças, ele estava mesmo arrependido de seus erros. E Jesus, vendo seu coração, disse a ele assim: hoje chegou salvação a essa casa, porque esse homem também é descendente de Abraão, e o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Que coisa mais linda! Essa era de fato a missão de Jesus: amar, perdoar e receber aqueles que estavam perdidos. E ele deixou para nós também essa missão: amar ao próximo como Deus nos ama, para que todos possam ver em nós o caráter de Jesus. Amém! Já conhece o grande livro de colorir? Então acesse o link aqui embaixo na descrição. Você já ouviu a história do filho perdido? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Há muitos anos atrás, Jesus ensinava as pessoas sobre o amor de Deus. Quando ele fazia isso, ele sempre usava parábolas. Você sabe o que são parábolas?
Elas são histórias ilustrativas que ensinam um princípio ou verdade. Jesus gostava de usá-las porque elas ajudavam as pessoas a entenderem as coisas de Deus. Um dia, Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. Um dia, o filho mais novo pediu ao pai a sua parte da herança. Herança? O que é isso? Herança são todas as coisas que o pai guarda para que os filhos recebam quando ele morrer. Mas espera aí, aquele pai estava vivo. Puxa, ele deve ter ficado bem triste com esse pedido. Mas o pai atendeu ao pedido do filho caçula e entregou a ele a sua parte da herança. Ele juntou as suas coisas e partiu para uma terra distante e gastou irresponsavelmente tudo o que havia ganhado do pai. Depois que ele desperdiçou tudo, até não sobrar mais nenhum centavo, o país onde ele estava passou por uma grande fome e aquele filho ficou em uma situação bem difícil. Ele não tinha nem o que comer. Foi então que ele procurou um cidadão daquela região e pediu um emprego a ele. O tal homem o contratou, mas o serviço era bem ruim. Ele foi enviado para um campo para alimentar os porcos. Ele estava com tanta fome que quando olhava para a comida dos porcos, elas pareciam um banquete e ele desejava comê-la. Mas os outros empregados do homem não permitiam que ninguém tocasse na comida dos porcos. Ah, como se fosse deliciosa, né? Ai, ai. De repente, ele caiu em si e se lembrou de como os empregados de seu pai tinham fartura em sua casa. E ele teve uma ideia. Vou voltar para a casa do meu pai. Já que não mereço mais ser tratado como filho, vou pedir a ele um emprego. Pelo menos lá serei tratado melhor do que aqui. E assim, ele levantou-se e foi. Quando estava chegando, mesmo ainda de longe, o pai o viu e correu alegremente até ele e o abraçou emocionado. E o filho disse: Pai, o que eu fiz foi muito errado, por isso não mereço mais ser tratado como filho. Mas antes que o filho continuasse, o pai chamou por um de seus empregados e pediu que vestisse seu filho com a melhor roupa, o melhor sapato e que colocasse um anel em seu dedo. Pediu também que preparassem uma festa para fazerem uma comemoração. O pai estava mesmo animado. Ele disse: Vamos festejar! Esse meu filho estava morto e agora voltou à vida. Interessante. Aquele filho não estava morto de fato, mas para o pai era como se estivesse, porque estava muito longe de casa. Mesmo assim, aquele pai o esperava todos os dias na varanda de casa, desejando que aquele filho voltasse. E começou a festa, carne assando, muita música e dança, e de repente chegou o filho mais velho, que estava trabalhando no campo. Ele ouviu aquela música e o movimento de gente e perguntou a um dos empregados de seu pai: O que está acontecendo aqui? Ao que ele respondeu: Estamos festejando. Aquele seu irmão que havia partido está de volta. Mas ele não quis se juntar à festa. Ficou com raiva. Achava que o irmão não merecia aquela comemoração toda. O pai insistiu com ele, mas ele se recusou, dizendo: Poxa, pai, eu que sou obediente, trabalho com o Senhor aqui todos os dias, nunca te abandonei e você nunca fez uma festa dessa para mim. E o pai respondeu: Meu filho, tudo que eu tenho é seu, mas hoje precisamos celebrar a volta do seu irmão, porque isso foi um milagre. Que legal, né? Esse pai fez como Deus faz com a gente. Quando estamos como o filho mais velho, em obediência e na presença de Deus, tudo que é dele é nosso também. Não temos falta de nada, mas quando estamos longe dele, em desobediência, ele fica nos esperando voltar para casa, que é na presença dele. Para voltarmos para casa, precisamos perceber que estamos longe do Pai, assim como o filho mais novo que caiu em si quando percebeu que na casa de seu pai era o melhor lugar para se estar.
E quando voltamos para Deus, Ele faz para nós uma festa no céu e nos recebe de braços abertos, porque Ele é o nosso Pai. Você já ouviu falar no maior mestre que já existiu na história? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Quando Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo para nos salvar, Ele também desejava que Jesus nos ensinasse sobre as coisas de Deus. E Jesus fez isso muito bem. Seus discípulos o chamavam de mestre, porque ele era mesmo como um professor para eles, ensinando em todo o tempo que estavam juntos. Não era como na escola, que temos aquele horário de aula e quando bate o sinal, acabou. Com Jesus era diferente. Jesus ensinava fazendo as tarefas comuns do dia a dia, trazendo Deus para dentro da vida das pessoas. Quando lemos os evangelhos, podemos perceber que onde quer que Jesus estava, as pessoas começavam a chegar perto para ouvir seus ensinos. E o que ele falava era tão extraordinário que cada vez chegavam mais pessoas, formando uma multidão ao seu redor. Era interessante que Jesus ensinava usando ilustrações, também chamadas de parábolas. Dessa forma, a palavra de Deus se tornava mais simples e prática. Por exemplo, quando Jesus ensinou a parábola do semeador, estava falando sobre algo que era comum para aquelas pessoas. Plantar sementes fazia parte do dia a dia delas. Todo mundo plantava. Era como se Jesus viesse hoje e contasse a parábola do aplicativo ou a história do youtuber que tinha poucos likes. Faria muito sentido pra gente, não é verdade? Mas tinha algo a mais nas palavras de Jesus. Os mestres da lei de sua época ficavam impressionados com seus ensinos, sendo que eles eram muito mais experientes e estudiosos do que ele. Por que será então? Havia uma grande diferença em Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele é um com Deus, então ele é o próprio Deus em forma de ser humano. E por ser Deus, Jesus ensinava com autoridade. Você sabe o que isso significa? Significa que a mensagem de Jesus transformava a vida das pessoas. Quando Jesus falava, o poder de Deus estava em suas palavras e as pessoas eram tocadas por elas e se arrependiam de seus erros e eram perdoadas. Isso mudava a vida delas para sempre. Jesus nunca foi professor de escola e nem de faculdade, mas sem dúvida foi o maior mestre que já existiu na história. O que ele ensinou revolucionou a vida das pessoas de sua época e desde então vem revolucionando a vida de todos os que recebem a sua maravilhosa mensagem. E você? O que aprendeu com Jesus hoje? Que tal ouvir uma de suas histórias e ter sua vida transformada por ela? Deixamos aqui na descrição algumas histórias de Jesus que vão te surpreender. E toda semana chega novidade aqui. Então, aproveita e se inscreve no canal. Assim, você não perde nenhuma história. Até a próxima! Tchau! Você conhece a história de um encontro transformador em um poço de Samaria? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Jesus e seus discípulos caminhavam muito, passando por diversas cidades, sempre ensinando e curando as pessoas. Um certo dia, eles estavam saindo da Judeia e indo para Galileia, e nesse trajeto precisaram passar por um país chamado Samaria. Os habitantes de Samaria, chamados de samaritanos, não gostavam dos judeus. E como Jesus e seus discípulos eram judeus, seriam tanto quanto perigoso para eles estarem ali. Quando era perto do meio-dia, Jesus e seus discípulos pararam em um poço para tomar água.
E Jesus pediu a seus discípulos que fossem a um vilarejo próximo para comprar comida. Logo depois que eles saíram, chegou uma mulher samaritana que veio buscar água naquele poço. Então Jesus disse a ela: "Pode me dar um pouco de água?" E ela respondeu: "Como o Senhor, sendo um judeu, vem pedir água para mim, uma samaritana?" E Jesus deu a ela uma resposta surpreendente: "Se você soubesse quem eu sou, você é que estaria me pedindo água, e eu te daria água viva." Mas ela ainda não tinha entendido sobre o que Jesus estava falando. Então ela respondeu: "O Senhor nem tem um balde como o meu para tirar água desse poço fundo. Como vai encontrar essa tal água viva? Por acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que construiu esse poço há tantos anos atrás?" E Jesus explicou a ela assim: "Quem beber da água desse poço, depois de um tempo terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. E mais, essa pessoa se tornará uma fonte de águas que nunca param de jorrar." Aquela mulher ficou maravilhada com o que a tal água viva poderia fazer. Então, ela pediu a Jesus que desse a ela essa água, porque ela não queria mais voltar todos os dias para pegar água naquele poço. Então, Jesus pediu que ela fosse chamar seu marido. Nesse momento, seu semblante se entristeceu e ela disse a Jesus: "Não tenho marido." E ele disse: "Isso mesmo, você não tem marido, porque já teve 5, e esse com quem você vive agora também não é seu marido." Ao que ela respondeu: "Vejo que você é profeta. Você nem me conhece e já sabe tanto sobre mim. Aqui onde nós estamos, nesse monte, nossos antepassados adoravam a Deus, mas vocês, judeus, dizem que o certo é adorar em Jerusalém." E Jesus respondeu: "Vocês, samaritanos, não conhecem o Deus a quem adoram, mas nós o conhecemos. Mas já está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses que Deus procura." E ela, ainda um pouco confusa com tudo que Jesus estava dizendo, disse a ele: "Tudo bem, o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, vai explicar tudo para nós." E Jesus deu a ela uma resposta totalmente inesperada. Ele disse: "Eu sou o Messias, esse a quem você tanto espera." Ela ficou tão maravilhada com aquela notícia que largou seu balde no chão e saiu correndo de volta para sua cidade e começou a falar com todas as pessoas com quem encontrava: "Venham ver o homem que disse tudo sobre mim. Será que ele é o Messias?" E os samaritanos foram atrás dele para ver quem era esse tal homem. E Jesus ensinou ao povo de Samaria durante aquela tarde inteira, e eles ficaram maravilhados com seus ensinos. E quando os discípulos chegaram com a comida, disseram a Jesus: "Mestre, pare um pouco para comer." E ele respondeu: "Minha comida é fazer a vontade do meu Pai e terminar a missão que ele me entregou. Vocês dizem que a colheita será daqui a 4 meses, mas eu digo diferente. Olhem para os campos, eles estão totalmente prontos para a colheita." Você entendeu o que Jesus quis dizer? Ele disse que sua comida é fazer a vontade do Pai. O que isso significa? Pense comigo. Você consegue ficar um dia inteiro sem comer? É difícil, né? Porque a comida é uma necessidade básica. Sem ela, não podemos viver. E Jesus estava dizendo que fazer a vontade de Deus, cumprindo sua missão de ensinar as pessoas sobre Deus, era mais importante até do que a comida. E quando ele disse que os campos estão prontos para a colheita, será que Jesus queria virar agricultor? Claro que não, né? A colheita
eram as pessoas para quem Jesus ensinava. Elas estavam prontas para receber a boa notícia da salvação. E naquele dia, muitos samaritanos creram no que Jesus ensinava e se maravilharam tanto com seus ensinos que pediram para ele ficar mais tempo na cidade. E Jesus e seus discípulos ficaram mais 2 dias ali, e muitas pessoas creram na sua palavra e no testemunho da mulher que ele encontrou no poço. Uau! Quantas vidas transformadas! Essa era a missão de Jesus quando ele esteve aqui entre nós. E antes de partir, ele nos deixou a mesma missão. Você já falou sobre Jesus com alguém hoje? Então não perca essa oportunidade. Lembre-se do que Jesus disse: minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Você conhece a história das irmãs que receberam Jesus em sua casa? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Essa é Marta. Ela é irmã de Maria e também irmã de Lázaro. Você já deve conhecer essas pessoas da história sobre a ressurreição de Lázaro. Se ainda não assistiu a essa surpreendente história, assim que esse vídeo acabar, pegue o link na descrição. Lázaro era um amigo muito próximo de Jesus e Jesus o amava muito. Então, como Jesus estava ensinando e curando em uma cidade ali perto, combinou de ir visitar seu amigo dentro de alguns dias. Marta e Maria ficaram muito felizes que Jesus iria visitá-los em breve e começaram a organizar tudo. Tinha muita coisa para fazer: limpar e organizar a casa, preparar as refeições. Parecem tarefas simples para os dias de hoje, mas você sabia que naquele tempo não tínhamos a maioria das facilidades que temos hoje? Por exemplo, se quisessem comer pão, era preciso moer o trigo, fazer a farinha, fazer a massa, esperar crescer, sovar, depois esperar crescer de novo, depois assar. Para preparar uma carne, era preciso longas horas de cozimento, porque não existia panela de pressão e o fogão era a lenha. Tudo naquele tempo demorava e era muito trabalhoso. Marta e Maria, então, se dedicaram muito naqueles dias para que tudo ficasse perfeito quando Jesus estivesse lá. Até que chegou o dia da visita de Jesus. Nesse dia, as irmãs acordaram bem cedo para moer o trigo para que Jesus pudesse comer um pão quentinho quando chegasse. E também já cortaram a lenha e colocaram a carne para cozinhar. E de repente, Jesus chegou. Que alegria! O mestre estava em sua casa! Imagine se você pudesse receber Jesus em sua casa. Uau! Seria o máximo, não é mesmo? Se ele chegasse aí agora, será que encontraria seu quarto arrumadinho? E os brinquedos? Será que estão organizados? É uma coisa a se pensar. Então, Lázaro foi logo receber seu amigo. Eles tinham muito para conversar, já que já tinham ficado um bom tempo sem se encontrarem. Enquanto isso, Marta e Maria foram adiantando as coisas na cozinha. Elas estavam ali, trabalhando duro, até que Maria percebeu que Jesus entrou para a sala e começou a ensinar. Ela não se conteve, largou tudo lá e foi para os pés do mestre para ouvir seus ensinos.
Quando Marta se deu conta de que estava trabalhando sozinha, ficou muito irritada. Onde está minha irmã? Ela pensou. E quando chegou na sala, viu que Maria estava lá, sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que ele ensinava. Ah, Marta não deixou por menos e foi lá falar com o mestre. Ela disse: Mestre, o senhor percebeu o que a minha irmã fez? Ela me deixou sozinha com o serviço da cozinha. Diga para ela vir me ajudar. Mas Jesus deu uma resposta que ela não esperava ouvir. Ele disse: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas somente uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e isso não será tirado dela. Interessante. Jesus estava ensinando uma lição importante para aquelas irmãs naquela manhã. É claro que é importante receber bem as pessoas. Em uma casa limpa e organizada, servir uma refeição deliciosa. Mas Jesus sabia que seu tempo na terra era muito curto. Por isso, se tornou um tempo muito precioso. Onde quer que ele estivesse, ele estava sempre ensinando. Ele sabia que logo teria que partir. E Maria compreendeu o valor da presença de Jesus ali, em sua casa. Por mais que Marta realmente estivesse precisando de ajuda na cozinha, Jesus não poderia impedi-la de receber aquele ensino tão valioso. Hoje, Jesus já não está mais aqui na terra, mas Ele deixou para nós o Espírito Santo. Ele é nosso amigo e mora no nosso coração. E a lição que aprendemos com essa história é que nada é mais importante do que a presença dele dentro de nós. As distrações desse mundo devem sempre ficar em segundo plano, porque o primeiro lugar no nosso coração, o lugar de honra, deve ser sempre dele. Amém! Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau!